Vamos ao tema de hoje, que é: qual foi a fraqueza de Deus? Seja bem-vindo à TV Evangelho. Deus, pela sua infinita bondade, para dar uma nova oportunidade ao ser humano, se mostrou fraco por um tempo, mas não como fraqueza de homens. Deus se mostrou fraco com um propósito definido, pois só assim o seu plano se cumpriria, como de fato se cumpriu na cruz. Então veja, não podemos de maneira alguma comparar a fraqueza de Deus com a fraqueza dos homens. Veja por quê. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e dê o seu like. Continuando, em 1 Coríntios 1:25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui neste versículo diz que Deus tem uma fraqueza, mas o que você precisa saber é que toda vez que Deus fraquejou, ele tinha um propósito por trás daquela fraqueza. Portanto, não podemos chamar isso de fraqueza, mas sim de estratégia. Como diz em 1 Coríntios 1:25, que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pelo que podemos observar, a fraqueza de Deus só foi visível em um único momento. Foi quando Cristo foi crucificado. E assim ele sentiu a dor na carne, como pessoa humana, naquela hora em que ele pediu ao Pai para afastar dele o cálice. Portanto, essa foi a fraqueza de Deus. Veja o que diz em 2 Coríntios 5, versículo 18. Diz o seguinte: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Vemos aqui neste versículo que a fraqueza de Deus na cruz tinha o propósito de nos reconciliar com Ele e perdoar todas as nossas transgressões. Veja o que diz o versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregando da palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então veja, meu amigo, todo aquele que crê e que confessa o nome de Cristo está reconciliado com Deus. Veja o versículo 21, o que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus aqui novamente nos revela o seu momento de fraqueza, se fazendo de pecado por nós. E entendemos com isso que a fraqueza de Deus é a sua compaixão e o amor que ele sente por nós. Portanto, meu amigo, Deus teve uma fraqueza, e a sua fraqueza não é como a fraqueza dos homens. Ele fez isso na cruz por todos nós. Creio que você entendeu que o Deus forte se fez fraco por nós para gerar uma dependência em nós a Ele, para que o seu poder se manifestasse em nossa vida. Por isso hoje, sem Cristo, é impossível agradar a Deus. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 9.
diz o seguinte: Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repose sobre mim o poder de Cristo. Então, meu amigo, aconteceu com Paulo o mesmo que aconteceu com Cristo. Paulo teve que se aperfeiçoar na fraqueza, como Cristo que se sujeitou a ser fraco na cruz pelos homens. Então temos que saber que na fraqueza que passamos é que somos fortes e nos aperfeiçoamos por intermédio de Cristo, porque Deus está nos aperfeiçoando pelo seu amor. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Portanto, aí está. Na fraqueza somos fortes para a glória de Deus, assim como Cristo também foi. Creio que você entendeu. Paulo teve uma fraqueza, nós temos uma fraqueza, assim como também Cristo teve uma fraqueza na cruz. Por isso somos imitadores de Cristo. Então Deus se fez fraco para que o homem pudesse se reconciliar com ele. Esta foi a fraqueza de Deus. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.